Eu quero cumprimentar todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Você que está assistindo através das redes sociais, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Você já falou com o irmão que está do seu lado? Se você puder falar com o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ela. Dá a paz do Senhor. O irmão que está na frente, na direita, na esquerda. Esse é um momento importante, momento da gente se confraternizar. Tem irmão que você só vai ver agora no próximo domingo. Então é importante você falar com esse irmão, falar com essa irmã. Dá atenção para ele, dá atenção para ela. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu confesso para vocês que eu não tinha uma mensagem para estar pregando hoje, até porque eu peguei uma virose terrível entre quinta e sexta-feira e acordei na sexta-feira muito mal. Estava pela misericórdia. Eu sempre coloco lá no grupo que eu vivo correndo igual a locomotiva, rumo ao alvo que é Jesus. Mas esse dia eu estou correndo igual uma tartaruga, me arrastando. Só não errei o alvo continua sendo Jesus. Amém? Olhe para alguém e diga: seu alvo é Cristo. Glória a Deus. Então cogitei a possibilidade de passar a responsabilidade de ministrar hoje à noite para outra pessoa. Cogitei a possibilidade de passar para outra pessoa. Mas ao mesmo tempo eu orava a Deus e pedia a Deus que recuperasse a minha saúde e que me permitisse ministrar. Se eu acordasse melhor hoje, domingo, eu iria ministrar, mas se eu tivesse como eu estava sexta e sábado, eu iria passar para outra pessoa, iria convidar outra pessoa. Mas aconteceu algo estranho nessa madrugada, porque eu devo ter acordado umas 8, talvez umas 10 vezes na madrugada. Acordava, abria os olhos e ficava conversando com Deus, e de repente eu começava a ouvir uma parte de uma canção, e quando eu ouvia essa canção eu adormecia. E é justamente a canção que eles cantaram, essa parte final, que diz: não se afaste de mim, não se retire de mim, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Irmãos, eu ouvi esse coral no meu ouvido a madrugada inteira. Eu acordava, conversava com Deus, perguntava para Deus o que eu iria pregar, e a resposta de Deus era esse coral: não se afaste de mim, não se retire de mim, Espírito Santo de Deus. E aí eu lembrei que quem falou isso foi Davi, no Salmo 51, pedindo que Deus não retirasse o espírito dele. E eu lembrei do amor de Davi por Deus e do zelo que ele tinha pelo Espírito Santo. E aí eu entendi o que Deus queria falar ao meu coração. O tema dessa noite eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria de perguntar: tem profetas na casa hoje? Glória a Deus. Tem profetisas? Glória a Deus. O tema dessa noite é: profetas profetizem. Você pode repetir isso comigo? Diga: profetas profetizem. Olhe para alguém e diga: profeta profetize.
Nós estamos em um culto denominado culto das primícias. E o subtema é: primícias é oferecer o seu melhor para Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: primícias é oferecer o seu melhor para Deus. Profetas profetizem é o tema, e o subtema é: primícias é oferecer o seu melhor para Deus. Mas o que são as primícias de um profeta? Diga comigo: profetizar. As primícias de um profeta é exatamente isso: profetizar. Diga glória a Deus. Leia comigo Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vai aparecer aqui. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. O texto bíblico diz: e ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, diga para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Verso 12: com o fim de preparar os santos. Com o fim de preparar quem? Os santos sou eu e você. Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Pode passar? Até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Diga glória a Deus. Irmãos, nós falamos muito nos evangelistas, nos apóstolos, nos presbíteros, nos mestres, mas falamos muito pouco a respeito dos profetas. Mas o texto está dizendo no Novo Testamento que foi o próprio Deus que separou esses 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Diga glória a Deus. Então, se a Bíblia está afirmando que Deus separou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, eu acredito que existem profetas. Diga glória a Deus. Alguém mais acredita? Não crer que existe profetas no nosso tempo é não crer na palavra de Deus. Porque essa palavra não é minha, não foi eu que escrevi a Bíblia. Essa palavra é a palavra de Deus. Esse mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 1, ele agora diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Aí ele fala assim, principalmente o dom de profecia. Fale para alguém, diga: siga o caminho do amor e busque com dedicação. Perceba que ele não fala busque de qualquer maneira. Ele não disse busque de qualquer maneira. Ele disse busque com, diga com dedicação, os dons espirituais. Ah, eu quero os dons.
mas tem que ter dedicação. Mas ele dá um conselho. Ele diz: busque principalmente o dom de profecia. E por que ele fala busque principalmente o dom de profecia? Porque a Bíblia diz que sem sinais e sem profecia a igreja se corrompe. Então é preciso que tenha sinais, é preciso que tenha profetas, é preciso que tenha profecia. Não é profecia do homem, mas profecia de Deus. Eu sei que o dom de profecia, ou a chamada ministerial para profetizar, para ser profeta, é muito rejeitada no Antigo Testamento e nos dias de hoje, porque o profeta, ele existe para falar a verdade para a igreja. E se vocês observarem no passado, os profetas não eram bem vistos, os reis não gostavam dos profetas, Israel não gostava dos profetas. Quando um profeta se aproximava de um povoado, as pessoas perguntavam: a sua vinda é de paz? Porque o profeta não tinha amigos. O amigo do profeta era Deus. As profetisas não tinham amigas. A amiga da profetisa era Deus. Porque a missão do profeta era levar o povo ao arrependimento, era resgatar a adoração, era resgatar a intimidade com Deus, era levar o povo a fazer um concerto com Deus. Então isso não agradava ao coração dos reis daquela época, e também não agradava ao coração das pessoas. E nos dias de hoje também não agrada. E ontem, irmãos, foi um culto sobrenatural. Foi um culto muito poderoso. Porém, um profeta, ele sabe da sua missão, ele sabe da sua responsabilidade. A profetisa sabe da sua missão, sabe da sua responsabilidade. E por que o profeta não desiste? Por que a profetisa não desiste? Porque só vai ser profeta quem for completamente apaixonado por Deus. Só vai ser profetisa quem for completamente apaixonada por Deus. Porque o profeta, ele vai ser perseguido, a profetisa vai ser perseguida. Porque não é fácil falar as verdades de Deus para o povo. Porque as verdades de Deus nos confrontam. Quando você lê Cantares, capítulo 5, verso 4, na parte B do versículo, a esposa que foi pregada ontem, a morena que foi pregada ontem, ela diz: o meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, e as minhas entranhas estremecem por amor dele. Isso aqui, irmãos, é uma tipologia de uma igreja apaixonada pelo noivo, de uma igreja apaixonada pelo seu Senhor, pelo seu Rei. E a pergunta que fica é: as suas entranhas estremecem com o quê?
Quando você escuta o nome de Jesus, as suas entranhas estremecem. Quando você escuta alguém falando a respeito de um milagre que ele fez, as suas entranhas estremecem. Quando você lê um texto bíblico, as suas entranhas estremecem. Quando você para orar, é uma oração mecânica ou as suas entranhas estremecem? Vivemos em uma época que as nossas entranhas estremecem por muita coisa, especialmente por dinheiro. Mas o mestre é mais importante do que dinheiro. As nossas entranhas estremecem quando nós encontramos o homem que amamos ou a mulher que amamos, mas o mestre é mais importante do que o homem que você ama e do que a mulher que você ama. Bispo, o senhor está dizendo que eu não devo me sentir estremecida pelo meu amado? Não, muito pelo contrário. Eu estou aqui para lhe dizer que você precisa ficar estremecida pelo seu amado, pelo seu namorado, pelo seu noivo, especialmente pelo seu marido. A mesma coisa o homem. Você tem que ficar se estremecido por sua namorada, por sua noiva, especialmente pela sua esposa. Eu vou repetir esse negócio. Não é pela mulher alheia, é pela sua esposa. Não é pelo homem alheio, é pelo seu marido. Teve uma tribulada aqui que se estremeceu pela mulher errada. Salmos capítulo 69, verso 9. O salmista, sendo profeta, ele diz assim: sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O salmista aqui, ele está sendo profeta porque ele está profetizando a respeito do Messias. Ele está sentindo dentro dele o que o Messias iria sentir mais adiante. E quando você chega em João, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, disse Jesus. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado, um comércio. Seus discípulos lembraram-se do texto de Salmos, aonde está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Irmãos, o que é que você tem zelado? O que é que você zela com todo o seu entendimento, com toda a sua força? Nós zelamos por muitas coisas. Zelamos pelo carro, pela casa. Quer dizer, algumas pessoas zelam pela casa, né? Nem todo mundo zela. Tem casa que é uma bagunça desgraçada. Você entra e tem sujeira da entrada até o final. Mas talvez alguém também esteja zelando, né? De repente o zelo é a casa suja. Cada um tem sua forma de enxergar, né? Tem gente que se acostuma com a sujeira, né?
Então nós zelamos por muita coisa. Zelamos pelo emprego que não pode perder, e não pode mesmo, se não tem como pagar as contas. Zelamos pelo carro, pela casa, pelas roupas. Ô, meu irmão, tem homens que, se a mulher botar a roupa na máquina e manchar a roupa, derruba a casa. Já tem mulheres também que, se o marido chegar em casa com a roupa manchada, derruba a casa. Tem zelo pelas coisas materiais. Mas Salmos, capítulo 69, e João, capítulo 2, está falando que quem é apaixonado por Deus, o zelo consome. A obra de Deus consome. E por que esse zelo nos consome? Porque nós acreditamos no que aconteceu aqui há pouco. Nós acreditamos que tem uma geração que pode ser resgatada das mãos do inferno para se tornarem adoradores. Nós acreditamos que tem uma juventude que o diabo decretou a sentença, mas que podem se tornar doutores. Diga glória a Deus. Eu acredito nisso até os ossos. Engenheiros, médicos, advogados, empresários, pastores, pastoras, homens respeitados na sociedade, homens respeitados na família, homens respeitados na igreja, homens respeitados onde quer que eles andarem, mulheres respeitadas, pessoas que serão referências para essa geração e para a próxima geração. Quando você chega em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, vai falar a respeito do moço, que a juventude falou aqui na estante. Vai falar a respeito de Elias. E olha o que Elias, ele fala em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Ao que Elias respondeu: sinto as minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o meu Senhor, o Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a sua aliança, destruíram os seus altares e mataram os seus profetas ao fio da espada. Perceba que Elias, ele é mais enfático. Perceba que Elias, ele é mais profundo do que a sunamita e mais profundo do que o salmista, porque ele fala das entranhas e ele fala do zelo que nós temos que ter por Deus. Aí eu faço a pergunta que eu fiz logo no começo: as suas entranhas ardem pelo quê? Se sua resposta for Deus, demonstre isso com atitude, demonstre isso com testemunho. Foi pregado nesta manhã aqui que muitos honram de lábios, mas o coração está longe dele. Ah, meu irmão, a Bíblia diz que somente uma parte é importante, e Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte sempre vai ser Jesus, porque foi Ele que morreu em morte de cruz, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Se não fosse a morte dele, nenhum de nós estaríamos aqui. O mal já teria nos consumido. Se não fosse o braço forte do Senhor, os nossos inimigos já teriam nos devorados vivos. Diga glória a Deus. Uma reflexão: você ama a Deus pelo que Ele é,
Ou você diz que ama a Deus pelo que Ele tem para te oferecer? Faça a pergunta para alguém, com muito amor, com muito respeito. Diga: você ama a Deus pelo que Ele é? Ou você diz que ama pelo que Ele tem para te oferecer? Porque precisamos entender como é o nosso amor por Deus. O nosso amor por Deus é pelo que Ele é, pela existência dEle? Ou é porque Ele é o dono de todas as coisas? Ou é porque Ele é o dono do ouro e da prata? Ou porque é Ele que abre portas e nós queremos apenas as portas abertas? Se você tem uma vida de meditação na palavra, se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de consagração pessoal, se você tem uma vida de jejum, se você tem uma vida de devoção, se você tem uma vida congregacional, se você conhece o lugar secreto, meu irmão, minha irmã, você ama Ele pelo que Ele é. Mas se você não tem nada disso, eu sinto muito em te falar, mas você ama Ele pelo que Ele tem para te oferecer. Você nunca conheceu Ele, você não sabe quem é Ele, você não conhece a voz dEle, você não conhece nada a respeito dEle, você apenas conhece aquilo que Ele tem para te dar, aquilo que Ele pode te prometer, aquilo que Ele pode realizar. Para este tempo vale, mas para o próximo tempo você precisa conhecer Ele, você precisa ter uma intimidade profunda com Ele. Diga glória a Deus. Aí você percebe que esse Elias, que foi falado ontem, foi falado hoje aqui, e tem sido falado de diversas formas. Em 1 Reis capítulo 17, versículo 1, ele faz o primeiro milagre, e ele disse: não vai chover por 3 anos, segundo a minha palavra. Diga glória a Deus. Em 1 Reis capítulo 17, versículo 14, ele faz outro milagre. Tinha uma panela com comida, a comida estava envenenada. Ele disse: me dá um pouco de farinha. Deram um pouco de farinha para ele, ele colocou dentro da panela, a comida foi purificada e todos comeram. Diga glória a Deus. 1 Reis capítulo 17, versículo 22. A Bíblia diz que um menino estava morto. O menino estava o quê? Mas Elias orou e o menino ressuscitou. Diga glória a Deus. 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Elias agora resolve reparar o altar, porque o altar estava quebrado. 1 Reis capítulo 18, versículo de número 38. Elias ora, e a Bíblia diz que o fogo caiu do céu. 1 Reis capítulo 18, versículo 45. A Bíblia diz que Elias orou 7 vezes. Quantas vezes? 7 vezes. E a Bíblia diz que agora não caiu fogo, caiu chuva. Diga glória a Deus. 1 Reis capítulo 19, versículo 10 e 14. Eu li isso na estante. Por 2 vezes. Quantas vezes? 2 vezes ele fala que as entranhas dele queimavam de zelo pela obra de Deus e pelo Senhor. 2 Reis capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz que Elias tira a sua capa, bate no rio Jordão, o rio Jordão se abre, e Elias passa junto com Eliseu em terra seca. Diga glória a Deus. Então você percebe que esse Elias, que foi falado aqui, ele tinha uma intimidade profunda com Deus, e por conta dessa intimidade, o que ele profetizava acontecia. O que ele determinava, Deus validava, e a bênção acontecia. Ele não hesitava em profetizar,
porque ele sabia quem era Deus, e ele sabia como era o relacionamento dele com Deus. A pergunta que fica nessa noite é: como está o meu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? É tempo de profetizar. Às vezes, temos problema dentro da nossa casa e não temos coragem de profetizar. Um filho está enfermo, a gente lembra do remédio, da farmácia, do médico, mas não lembramos de profetizar sobre os nossos filhos, sobre o marido, sobre a esposa, sobre o pai, sobre a mãe. Deus te chamou, Deus te escolheu como boca profética para esse tempo. É tempo de se levantar como boca de Deus e profetizar. Vai acontecer, tem que acontecer. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Você não vai profetizar em nome de Paulo, de Pedro, de João. Você vai profetizar em nome daquele que recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Mas foi ministrado aqui nessa noite pelos jovens que o período de Elias passou. E quando o período de Elias passou, começou o período de Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 13 e 14. A Bíblia diz que agora é o momento de Eliseu profetizar. E Eliseu pega a capa de Elias. E ele diz: eu quero saber se esse Deus de Elias é mesmo Deus Todo-Poderoso. E ele bate a capa, aonde? No Rio Jordão. E o Rio Jordão se abre mais uma vez. E Eliseu passa, sabendo que agora era o momento dele profetizar. Agora era a vez dele. O tempo de Elias passou, chegou a vez de Eliseu. Olhe para alguém e diga: chegou a sua vez de profetizar. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Agora Eliseu que está em cena. Uma viúva está preocupada porque vai perder os seus filhos. Eliseu libera uma profecia sobre ela. E aquela viúva que só tinha um pouquinho de azeite se transformou em uma comerciante de azeite. Virou uma empresária no ramo do azeite, por causa de uma palavra que o profeta liberou sobre a vida dela. Tem pessoas que estão enfermas, esperando uma palavra de fé da sua parte. Tem pessoas que estão desacreditadas, esperando uma palavra de fé da sua parte. Bispo, mas sou eu que estou doente, sou eu que estou desempregado, sou eu que estou precisando de cura, sou eu que estou precisando de um emprego, sou eu que estou precisando de um milagre. Meu irmão, minha irmã, profetize. Você profetiza sobre a vida de alguém e Deus realiza um milagre na sua vida. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia fala de uma mulher chamada apenas de Sunamita, que era estéril, não podia gerar filhos. Aí o texto diz que Eliseu profetizou e 1 ano depois aquela mulher gerou filhos. Não temos que ter medo de profetizar. Você profetiza e quem realiza é Deus. Agora, se você não abrir a boca, nada vai acontecer. Você precisa verbalizar a palavra de Deus. Você precisa acreditar que profetas ainda existem e que você pode ser um profeta de Deus. Você pode ser uma profetisa de Deus. Você não pode ver alguém do seu lado doente e você não ter coragem de estender a mão e dizer assim: seja curado em nome de Jesus. Bispo, se não for curado, não interessa se não for curado, profetize. O perigo é o se. Deus não te chamou para você perguntar e se não for curado. Deus te chamou para profetizar. O seu papel é profetizar. O dele é curar. O dele é abrir a porta, se ele quiser. Mas se eu não falo nada, se você não fala nada, nada acontece.
Segunda Reis, capítulo 4, versículo 35. Diz que quando o filho dessa mulher era adolescente, ele morreu. O mesmo profeta que profetizou o filho, agora ele tinha a missão de ressuscitar aquele filho. Mas o texto bíblico diz que ele foi lá, na casa dela, orou, e o menino reviveu. Diga glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 4, verso 41. O texto vai dizer que eu já falei sobre esse milagre, o milagre da farinha na panela. Segunda Reis, capítulo 4, verso 44. Eliseu agora está diante de um dilema. Tinha poucos pães, mas tinha 100 homens para serem alimentados. O texto diz que aconteceu ali a primeira multiplicação de pães, e todos foram alimentados. A pastora falou a respeito hoje da dificuldade que nós temos para conseguir 2 cestas básicas por mês, quando na verdade tem pessoas no nosso meio que tem condição de comprar uma cesta básica inteira. Nós temos dificuldade, missionário, de juntar quilo por quilo para formar 2 cestas básicas para alimentar alguém. E às vezes nós temos condições de comprar uma cesta básica inteira. Não vai fazer falta não, mas nós não compramos. Mas falamos que somos apaixonados pela obra missionária. Somos apaixonados por Deus. Amamos o nosso próximo. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 14. O texto diz que pela boca de Eliseu, Naamã ficou purificado da lepra. Diga glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 6, versos 6 e 7. O machado de um homem cai dentro da água, e pelos lábios de Eliseu, aquele homem recupera o seu machado. Diga glória a Deus. Tem pessoas, irmãos, que perderam a fé. Perderam, meus irmãos, o desejo de viver, a alegria de viver. Perderam o desejo de sonhar, de projetar, de acreditar. Perderam ferramentas de trabalho. E talvez Deus esteja esperando que você seja essa boca profética para dizer para esse homem, para dizer para essa mulher: não é tempo de parar, não é tempo de desistir, é tempo de você erguer a cabeça, é tempo de você se levantar. Ainda há tempo de você permitir Deus escrever uma história de sucesso para a sua vida. Ainda há tempo de você acreditar que Deus pode escrever uma história de sucesso para a sua família. Talvez o mundo lá atrás tenha tentado quebrar suas pernas, assim como aconteceu na vida de Mefibosete. Mas o mesmo Deus que preparou uma mesa para Mefibosete, Ele quer e Ele pode preparar uma mesa para você também. Você só precisa recuperar o seu machado. Lembra onde seu machado caiu e vai buscar ele, porque o tempo do profeta Eliseu passou, mas ainda existe profeta em Israel. Diga glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 18. O texto diz que Samaria estava cercada, os inimigos iam assassinar todo mundo, mas pela boca do profeta os inimigos ficaram cegos e não matou ninguém. Diga glória a Deus. Estenda as mãos para alguém. Olhe para ele com olhar de profeta e diga assim: em nome de Jesus, todos os seus perseguidores, a partir de hoje, vão te esquecer, não vão te enxergar, ficarão cegos em relação à sua pessoa, e não mais te verá, em nome de Jesus. Bispo, peraí, o senhor está dizendo que a pessoa vai ficar cego de verdade, não vai enxergar? Não, vai ficar cego sobre essa pessoa aí. Os inimigos que se levantaram contra ele, que se levantaram contra ela, não vão enxergar mais. Vão perder o desejo de perseguir. Vão perder o desejo de tentar ver essa pessoa caída, tentar ver essa pessoa destruída.
Por quê? Porque você hoje está sendo o Eliseu sobre a vida dele e sobre a vida dela. Diga glória a Deus. 2 Reis capítulo 3, versículo 20 e 21. Eliseu agora morreu. O profeta está morto. E parece que está tudo acabado. Mas o texto vai dizer que um homem morreu. E quando o homem morreu, vira uma tropa inimiga. Estava levando o homem para botar dentro da sepultura. Mas viram uma tropa inimiga. Quando viram a tropa inimiga, disseram assim: joga o corpo aí. O túmulo de Eliseu está aqui. Joga aqui mesmo. Não dá tempo da gente levar para sepultar, não. Joga aqui e vamos dar no pé. Aí a Bíblia diz que pegaram o homem morto e jogaram aonde? No túmulo de Eliseu. Quando o corpo cai e toca nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. Diga glória a Deus. Intimidade com Deus, irmãos, é isso. Vai chegar o momento de você partir, mas você vai deixar um legado. Vai chegar o momento de você partir, mas você vai deixar uma história. Vai chegar o momento de você partir, as pessoas vão lembrar de você como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Diga glória a Deus. Em 1 Reis capítulo 17, versículo 14, eu contei um milagre invertido, mas eu não posso pular esse milagre aqui não. E depois a gente parte para finalizar. A mulher só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O profeta disse: faz um pão para mim, me dá água, faz primeiro para mim, porque a farinha na panela não vai acabar e o azeite não vai terminar. A Bíblia diz que a mulher ouviu a voz do profeta e obedeceu. Fez um pãozinho para ele, deu água, matou a sede do profeta. Aí a Bíblia diz: e a farinha na panela não acabou, e o azeite não esgotou, e teve alimento para a mulher, para os filhos e para Elias, durante todo o período da seca. Diga glória a Deus. É o que Deus vai fazer na sua vida. Se você entender que você é boca de Deus sobre a terra, se você entender que Deus te chamou não para ser mais um no meio da multidão, mas para profetizar na vida de alguém, você profetiza na vida de alguém e Deus realiza um milagre na sua vida. Você profetiza na vida de alguém e você é participante do milagre também. Bispo tem respaldo bíblico? Tem sim. Estamos partindo para o final agora. 1 Reis capítulo 17, versículo 5. O que aconteceu, bispo? Não tinham o que comer. Deus mandou um corvo levar o quê? Carne e pão. E a água era no rio Querite. Eu não sei aonde Deus vai fazer jorrar água para você, mas você não vai morrer de sede. Eu não sei se Deus vai usar um corvo ou vai usar esse irmão que está do seu lado aí, mas não vai faltar comida na sua casa. Diga: eu creio. Irmãos, eu passei muita fome, mas eu só passei fome enquanto minha mãe não era crente. Enquanto minha mãe não era crente, eu passei fome. Até uns 12, 13 anos por aí. Mas meu irmão, no dia que minha mãe levantou a mão para Jesus, a história mudou. Bispo, o senhor comia o quê? Caviar? Não, eu nunca vi. Só ouço falar, como diz a música aí. Comia o quê? Feijoada todo dia? Não. Mas todo dia tinha o pão, tinha a margarina, tinha o café, tinha o leite, tinha o biscoito creme crack, biscoito Maria, de vez em quando tinha um frutapão.
cuscuz, um ovo frito. Meio-dia tinha o macarrão, tinha o arroz, tinha a carne, tinha o peixe, tinha o frango. E quando não tinha nada disso, tinha o disco voador. Amém? Tinha o bife da granja, mas não faltava. Todo dia tinha. Por quê? Porque essa palavra aqui é verdadeira. Ah, bispo, mas eu gostaria de comer não somente maná, mas eu gostaria de comer codornizes. No tempo certo chega codornizes. Espere o tempo de Deus na sua vida. O importante é você não murmurar. Se alegre com o que Ele está fazendo na sua vida. Seja grato pelo que Ele já te deu. Se alegre pela bênção que está na sua casa. Bispo, mas e as codornizes? Vai chegar as codornizes, mas vai chegar no tempo certo, na hora certa, em nome de Jesus. Vai chegar o momento da pizza, do churrasco. Vai chegar em nome de Jesus. Mas enquanto não chega, se alegre, porque não tem faltado o que comer na sua casa. 1 Reis, capítulo 17, versículo 15. Irmãos, a farinha na panela na casa da viúva não acabou. Mas observe que o profeta ficou na casa dela e ele comeu também, ó. Ele foi alimentado também. É por isso que eu estou dizendo, profetize. Porque a primícia do profeta é a profecia. Você vai profetizar, alguém vai ser abençoado, e se essa pessoa não lembrar de você, não se preocupe, Deus não vai te esquecer. Diga glória a Deus. 1 Reis capítulo 19, versículos 6 e 7. O texto diz que Elias estava debaixo de um pé de zimbro. Lembra que tinha um pé de zimbro aqui? Quem lembra do pé de zimbro? Estava aqui na estante. O texto diz que o profeta estava debaixo do pé de zimbro, pedindo o quê? A morte. Pedindo para morrer. Irmãos, só Deus faz isso. O camarada desistiu de viver, perdeu a alegria de viver, quer morrer. Deus mandou 2 refeições para ele. Eu imagino hoje dizendo assim, você não quer morrer não, rapaz, você está com fome. Você não quer morrer não, você está com fome, você precisa de comida. Tem aqui a comida, ó. Se alimente e ande, porque longa é a tua jornada. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, eu quero lhe dizer, longa é a tua jornada. Eu vou repetir, longa é a tua jornada. Bispo, mas eu recebi um diagnóstico, longa é a tua jornada. Bispo, mas eu estou passando um deserto terrível, longa é a tua jornada, você vai sair desse deserto. Diga glória a Deus. 1 Reis capítulo 19, versículo 15. O profeta estava onde? Dentro da caverna. Deus foi lá dentro da caverna e tirou ele. Saia da caverna. Bispo, eu não estou entendendo. Deus está falando com pessoas nessa noite. Saia da caverna. Volte a sentir a alegria do primeiro amor. Volte a sentir a mesma alegria do passado. Deus não mudou. Jesus continua sendo o mesmo. Saia dessa caverna. Porque quando Elias estava na caverna, Deus entendeu que o tempo de Elias não tinha terminado ainda. E Deus foi lá, através de uma voz suave, e resgatou ele de dentro daquela caverna. Deus está falando com você nessa noite na brisa suave. Saia dessa caverna. Não acabou o que Deus tem para fazer na sua vida. Seja profeta para alguém, levante a mão para ele e para ela e diga, não acabou o que Deus tem para fazer na sua vida. Aplauda o Senhor Jesus. Segunda Reis capítulo 2, versículo 11. Elias tinha tanta amizade com Deus, profetizou tanto, fez tantos milagres, que não provou da morte. Ele foi arrebatado. Segunda Reis capítulo 4, versículo 17.
as bênçãos de Deus, as providências de Deus sobre a vida de Elias acabou, porque Elias foi arrebatado. Mas o sucessor dele, Eliseu, estava no cenário. E o mesmo Deus de providência sobre a vida de Elias era o mesmo Deus de providência sobre a vida de Eliseu. E o mesmo Deus de providência sobre a vida de Eliseu é o mesmo Deus de providência sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: o mesmo Deus que teve providência para a vida de Elias e para a vida de Eliseu. Diga: tem providência. Repita: tem providência para a sua vida também, para a sua casa também, para a sua família também. Irmãos, tem pessoas que me vê falando assim e pensam assim: isso é da boca para fora. Mas eu vou falar, não é para a minha glória, mas é para a glória de Deus. E pelo amor de Deus, não façam disso um mantra, como se fosse normal, natural e que fosse acontecer com frequência. Eu tive com Anne e Fernanda no Hospital Metropolitano. A irmã Conceição, ela pediu que antes da mãe dela falecer, que eu fosse lá para fazer uma oração. Eu vou repetir: a glória é de Deus. Eu disse: como assim antes de sua mãe falecer? Ela disse: não, porque a situação está muito grave e possivelmente ela não vai sobreviver nos próximos dias, segundo os médicos. Já entubaram, os rins parou, teve um AVC, está no estado muito grave. E todas as vezes que um pastor ia lá na casa dela, orava por ela, ela dizia: o meu pastor é Paulinho, o filho de Dona Crispina. O meu pastor é Paulinho, o filho de Dona Crispina. Mas a situação se agravou e ela disse: antes de mãe morrer, vê uma forma na sua agenda aí de dar uma passada lá. Eu disse amém. Eu tinha marcado para sexta-feira. Eu disse: eu vou na sexta-feira. Mas quando foi na quarta-feira, depois que eu preguei aqui na quarta-feira passada sobre Jabez, não, foi na outra quarta-feira, eu preguei sobre a oração de Elias. Eu preguei sobre a oração de Elias, as orações de Elias. Irmãos, naquela quarta-feira, Deus falou comigo: você não vai na sexta, você vai na quinta. Na sexta vai ser tarde demais. E nós fomos para o monte. Foi o último monte? Foi o encerramento? Não foi? E ali no monte, eu fiz um propósito com Deus. Eu disse: Deus, se o Senhor tem projeto de salvar aquela mulher, usa minha vida por misericórdia. E nós fomos lá. E aí as pessoas me disseram: olha, ela não ouve nada, não responde nada, está só esperando chegar a hora. Eu disse amém. Eu subi, cheguei perto do leito, olhei. Lembro que eu fiz 3 orações. Fiz a primeira,
não vi reação nenhuma. Fiz a segunda, não vi reação nenhuma. Fiz a terceira, não vi reação nenhuma. E depois comecei a cantar, perto do ouvido dela. Sopra Espírito, trazendo vida. E fui cantando essa canção, fui cantando. Aí depois comecei a perguntar para ela: se a senhora me ouve, mexe o pé. Aí eu olhava para o pé dela, nada. Se a senhora me ouve, mexe a mão, me dá um sinal, pelo amor de Deus. Nada. Aí eu disse: se a senhora me ouve, mexa o queixo para eu saber que a senhora está viva. Ô irmãos, mesmo cheio de aparelhos na boca, o queixo dela começou a mexer assim. Eu disse: glória a Deus, ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Está viva. E vim embora. Aí eu fiz uma oração e disse: Deus, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode tudo. Eu vou impor as minhas mãos. Pedi permissão à moça, chamei a moça, pedi permissão à moça para tocar nela. A moça me permitiu. Fiz oração de imposição de mãos, ministrei oração, voltei para casa. Quando chega no outro dia, a filha me liga e diz assim: os médicos chamam a família toda para desligar os aparelhos, porque já foi. O sepultamento vai ser ou segunda ou terça. Eu disse: meu Deus. Fui para o joelho de noite. Me ajoelhei na minha casa. Disse: Senhor, eu fiz um propósito contigo no monte. Conversei contigo, abri meu coração. Eu pedi, meu Deus, que o Senhor tocasse nos ossos. Eu pedi, Pai, que o Senhor tocasse o que estava morto, o Senhor trouxesse de volta. Mas a filha é tua, Senhor. O Senhor é o dono da vida dela. Eu sei, meu Deus, que os médicos disseram que já vão desligar os aparelhos e mandou a família se despedir, Senhor. Eu sei, meu Deus, que ela me convidou para fazer, Senhor, participar do funeral na segunda ou na terça. Eu sei, eu ouvi. Mas eu não quero aceitar isso, Senhor. Eu quero lhe pedir mais uma vez, por favor, Senhor, visita ela, meu Deus. Toca onde eu não posso tocar. Toca onde os médicos não podem tocar, Senhor. Eu sei, meu Deus, que é uma oração de maluco. Eu sei, eu entendo. Eu sei que é oração de louco, porque o convite não é para visitar, o convite é para ir para o funeral. Mas ainda assim eu quero insistir, Senhor. Toca aonde eu não posso tocar. E se ainda tem esperança, Senhor, faz alguma coisa. Irmãos, no dia seguinte, Conceição me manda um áudio e diz assim: bispo, o senhor não sabe o que aconteceu. A família toda foi para se despedir. Quando eu entrei no quarto com meu irmão, minha mãe acordou. Glória a Jesus. Minha mãe acordou, está lembrando de tudo. E a gente conversa com ela, ela está com o olho aberto, e ela sabe que conhece todo mundo, está conhecendo todo mundo. E os médicos ficaram de boca aberta. Os médicos ficaram sem saber o que fazer. Jogaram um argumento lá que tinha que esperar 48 horas, já tinha passado de 48 horas, já tinha decretado a morte, e estavam sem saber o que explicar. Mas o que eu sei é que minha mãe está acordada. E foi essa mesma senhora que eu pedi no grupo da igreja sangue esses dias aí. Porque apesar dela ter escapado do AVC,
né? Ela voltou do AVC, voltou do coma, mas ainda está fazendo tratamento nos rins. Mas a gente vai continuar orando, amém? Orando pelo sangue, orando pelos rins, porque Deus nos chamou para profetizar. Profetizar no vale de ossos secos. Profetizar quando tudo diz que não. Acreditar que por mais que o cenário seja de morte, a última palavra vem da boca de Deus. Você profetiza e você é participante do milagre. 2 Reis capítulo 4, verso 41, o texto diz que quando a panela que estava com veneno foi purificada, que o povo começou a comer, Eliseu comeu também. 2 Reis capítulo 4, verso 44, quando teve o milagre da multiplicação dos pães, os 100 homens comeram, mas Eliseu comeu também. 2 Reis capítulo 6, versículo 18, aqui a gente termina. Os inimigos dos samaritanos que ficaram cegos, foi Deus dando livramento para Eliseu também. Porque se naquele dia todo aquele povo fosse assassinado, Eliseu seria assassinado também. Então, eu comecei essa ministração hoje dizendo: profetize sobre a vida de alguém. Seja profeta para a vida de alguém. No momento que você entender que a sua boca, ela não foi criada para amaldiçoar, mas para abençoar. No momento que você entender que Deus, assim como chamou Elias, assim como chamou Eliseu, Ele também te chamou para fazer a diferença nesta terra, para fazer a diferença neste tempo, para fazer a diferença nesta geração, você vai abrir a boca e você vai profetizar sobre a vida de alguém. Bispo, mas e sobre a minha situação? Meu irmão, esqueça a sua situação. Deixe que Deus vai cuidar da sua situação. Deixe que Deus vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar do seu futuro. Você crê nisso? Creia. Eu estou nessa noite aqui debilitado. Estou debilitado. Mas eu estou dizendo que Deus vai entrar com providência na sua vida. Eu recebo a autoridade dos céus para profetizar sobre a sua vida, que Deus vai mudar o quadro, que Deus vai mudar a situação, que Deus vai te visitar ainda essa semana e vai mudar o curso da história. Agora você precisa crer. Você precisa acreditar. Irmãos, eu estou falando de uma mulher que estava em coma, que estava entubada, e teve um momento que eu disse assim: se a senhora estiver me ouvindo, se a senhora acreditar nessa oração, faça um gesto com a boca. E a mulher mexeu o queixo. Você não está entubado, você não está em coma, você não teve AVC, você está de pé. Creia no milagre, creia em Deus. Se levanta em nome de Jesus. Vamos encerrar essa canção, vamos encerrar esse culto adorando a Deus, dizendo que Ele é santo. Bispo, eu não aguento mais, eu quero ir para minha casa. Eu vou te liberar. Você que não aguenta mais, que não suporta mais, eu entendo, o horário está bem esticado. Eu dei 1 hora para os jovens, eu dei meia hora para os jovens, eles ficaram 1 hora. Diga glória a Deus. Está zangado, bispo? Não, foi uma bênção. Estou feliz. Então, se você estiver muito cansado, muito esgotado, eu vou te liberar, porque o horário já passou. Mas se você ainda tiver um pouquinho de azeite, como aquela viúva tinha um pouquinho só de azeite, creia que o espírito da profecia está neste lugar, e que a sua fé vai ser alicerçada, e que seu azeite vai aumentar, que a farinha na panela não vai acabar, que o milagre vai chegar, que Deus vai te visitar, que Deus vai te restaurar, que Deus vai te levantar. O que estava para dar errado essa semana, Deus vai mudar o curso, Deus vai mudar a história. Vai dar certo, creia.
Diga que Ele é santo. Diga que Ele é santo. Amigo Espírito Santo. Alguém desligou meu telefone, meu celular, meu microfone. Se você tiver liberdade com alguém, 11. Se você tiver liberdade com alguém, Jesus. enquanto essa canção é ministrada, se aproxime de alguém, abrace ele, abrace ela. Aleluia. E sintam a presença de Deus juntos. Pode ser dupla, pode ser trio, em nome de Jesus. Pode ligar o microfone. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou. E mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, moras em mim. Tu és santo, que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo. Tu és santo, procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo, Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, moras em mim. Tu és santo, tu és santo, que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo, procuro palavras pra te descrever.
sou dependente de Deus. Não se afaste de mim, não se retire de mim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não se afaste de mim, não se retire de mim. Espírito Santo, Tu és santo, Ele é santo, Tu és santo. Oh Jesus, que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Tu és santo, Senhor. Você pode dizer isso? Tu és santo. Declara para Ele. Tu és santo. Deixa Ele ouvir a canção. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Se essa é a sua verdade, declare para Ele. Diga que Ele é santo. Tu és santo. Você só canta se for a sua verdade. Tu és santo. Se você reconhece isso dele, você declara. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Oh Jesus. Tu és santo. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Eu não sei como está a sua intimidade com Deus. Mas faça semelhante ao rei Davi, que se despiu da sua realeza, das suas vestes reais, e diga para ele: não se afaste de mim, não se retire de mim, não se afaste de mim, não se retire de mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, não se afaste, não se retire. Não se afaste de mim, não se retire de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não se afaste de mim, não se retire de mim, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não se afaste de mim, não se retire de mim,
Espírito Santo, Orecanta, Lamanaias. Espírito Santo de Deus, não se afaste de mim e não se retire de mim. Orecanta, Lamanaias. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, não se afaste de mim e não se retire de mim. Espírito Santo, Espírito Santo. Glória a Jesus. 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 Ele é santo. Ele é santo. Soberano Deus, bondoso Pai, te agradecemos, meu Deus, por tudo que aconteceu nesta noite, Senhor. E cremos, meu Deus e meu Pai, que o espírito de profecia, Senhor, está em nosso meio. Pai, a tua palavra é verdadeira, Senhor. A tua palavra, meu Deus, é verdadeira. E eu creio que aqui nesta noite tem mulheres, meu Deus, que são boca profética, Senhor, para este tempo. Eu creio, Jesus. Eu creio que existem homens, meu Deus, semelhantes a João Batista, que não se calam, que não se rendem, que não olham para trás. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor está levantando uma geração, Senhor. Oh! Tu és santo. Oh, chore canta lá manaias, labachurias uriande covas, canta lá manaias. Eu acredito, Senhor, meu Deus, em um novo tempo, Senhor. Ah, Jesus, uma geração que não se cala, Senhor. Uma geração que não se rende, uma geração cheia. Uma geração cheia. Uma geração cheia do teu Espírito Santo. Oh, Jesus. Anônimos. Anônimos que o Brasil não conhece, Senhor, ainda. Anônimas que o Brasil não conhece ainda. Mas eu creio, Pai, que o Brasil vai conhecer, meu Deus, homens e mulheres de Águas Claras, meu Deus. Chore canta lá manaiachu. Homens e mulheres de Águas Claras, de Cajazeiras, meu Deus, que serão vozes proféticas para esta geração, Senhor. Homens, meu Deus, que vão levantar as vozes, mulheres que vão levantar as vozes, e vai ser validado nos céus. Meu Deus, onde pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Oh, Jesus. Vou repetir. Deus está levantando neste lugar o espírito de profecia está em nosso meio. Glória a Deus. Chore canta lá manaias, labachurias uriande covas, canta lá manaias. Meu Deus, meu Deus. Jesus. Eu sei que tem
Eu sei que tem pessoas no nosso meio que não crê no espiritual. Eu sei, mas está escrito nesta palavra: buscai o caminho do amor, buscai com dedicação os dons espirituais, em especial o dom de profecia. Deus te chamou para ser profeta, viu? Deus te chamou para ser profetisa, viu? Desperta o dom que há em você, diz a palavra do Senhor. Desperta o dom que há em você, diz o Senhor. Desperta o dom que há em você, diz o Senhor. Olha para alguém, com olhar de profeta, diga: desperta o dom que há em você. Olha para ele, diga: desperta o dom que há em você. Repita, diga: desperta o dom que há em você. Aleluias. Aleluia. Ele é santo. Ele é santo. Cuidado para não blasfemar, viu? Cuidado para não blasfemar contra o Espírito, viu? Cuidado para não blasfemar, viu? Chore, canta, lá, manaia, chu. Labashuria, shuriande, covas. Canta, lá, manaia, chu. Aleluia. Aleluia. Deus diz assim, viu? Ó. Se tu não creres, te cala, viu? Se tu não creres, te cala. Silêncio. Apenas intercede. Chore, canta, lá, manaia. Deus está derramando nesta noite dons, viu? Deus está derramando dons. Eu vou repetir. Deus está liberando nesta noite dons. Deus está liberando dons. O Espírito Santo fala comigo agora. Tem pessoas que estavam orando e dizendo: Deus me entrega dons, Deus me entrega talentos, Deus me dá um revestimento diferente, Deus me dá um revestimento diferente. Tinha pessoas orando dizendo: Deus me renova, Deus aviva a minha alma. Jesus ouviu tua oração, viu? Jesus ouviu tua oração, viu? Recebe, ó. Recebe. Recebe, porque vem do alto agora, ó. Recebe, ó. Recebe. 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 Você que nunca mais profetizou, profetiza agora. Você que nunca mais falou em línguas estranhas, fala agora. Você que nunca mais foi renovado, seja renovado agora. Seja renovada. Seja renovado. Seja renovada. Você que estava pedindo dom de cura, você que estava pedindo dom de cura, receba o dom de cura. Receba o dom de cura. Você que estava pedindo dom de profecia, receba o dom de profecia. Receba o dom de profecia. Você que estava pedindo o dom da ciência da palavra de Deus, quer pregar, receba o dom da ciência de Deus. Você que estava pedindo o dom de sabedoria, tem coisas importantes na sua vida, na sua história, você precisa de sabedoria. Receba o dom de sabedoria em nome de Jesus. Você que estava pedindo o dom de discernimento espiritual, recebe aí, viu? Você que está perguntando assim: será que é de Deus? Será que é de Deus? Será que Deus está na vida dele? Recebe o dom de discernimento espiritual e faz prova com Deus. Aleluias. Aleluias. Declara que ele é santo. Tu és santo. Seja transformado. Tu és
Seja transformado. Seja transformada. Deixe o seu coração agora ser inundado pelo amor de Deus. Deixe o amor de Deus brotar dentro da sua alma. Pra te descrever, Espírito Santo. Espírito Santo. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Eu ouço o som de adoração. Eu ouço o som de adoração. Tem incenso sendo queimado hoje. Tem incenso sendo queimado hoje. Tem incenso sendo queimado hoje. A tua adoração é incenso diante de Deus. A tua oração é incenso diante de Deus. Oh Jesus. Oh Jesus. Ele se importa com você, viu? Ele se importa com sua vida, viu? Ele se importa com você, eu vou repetir, ele se importa com você. Seja santo porque ele é santo. Seja santo porque ele é santo. Sem santificação ninguém verá Deus. Seja santo porque ele é santo. Se faz necessária pra te descrever. Tu és santo. Às vezes é preciso romper com o natural, irmãos. Às vezes é preciso romper com o natural. Não precisa muitas palavras não, basta dizer que ele é santo. Esse nome define ele. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu ouvi a tua voz. Eu temi. Eu ouvi a tua voz, Senhor. Eu temi. Aviva a tua obra no meio dos ramos. Leva o teu povo para casa em segurança, Senhor. Pai, eu quero profetizar que a vida deste homem nunca mais vai ser a mesma, Senhor. Eu quero profetizar que a vida desta mulher nunca mais vai ser a mesma, Jesus. Oh, Jesus. Ele não nasceu para a vergonha não, Jesus. Ela não nasceu para a vergonha não. Joel capítulo 2. A tua palavra diz: eu sou o Deus de Israel, e o meu povo não será envergonhado para sempre. O tempo da vergonha passa, viu? O tempo da humilhação passa, viu? O tempo do opróbrio passa, viu? E Deus está falando ao meu coração. Tem pessoas nesta noite que Deus está dizendo para você assim, ó: o tempo da vergonha está passando, viu? O tempo da humilhação está passando, viu? Estou entrando com providência na causa hoje. Estou entrando com providência na situação hoje, diz o Senhor. O espírito de profecia está em nosso meio. Olhe para alguém e diga assim: o tempo da vergonha está passando. Olhe para alguém e diga: o tempo da humilhação está passando. Foi pregado ontem aqui: o inverno está passando. O inverno está passando. As flores estão nascendo. O tempo de cantar chegou. Aleluias. Pai, te agradeço por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor fez. E te peço, Pai, conduz a tua igreja para casa em segurança. Oh Jesus.
É tão difícil parar, Senhor. É tão difícil parar quando você percebe pessoas que estão conectadas com o teu Espírito. Pessoas que estão entrelaçadas com o teu Espírito, Senhor. É tão difícil parar, Senhor. Mas eu te peço, Pai, que essa adoração permaneça em casa, Senhor. Que esse homem entre em casa profetizando. Que essa mulher entre em casa profetizando. Que esse homem entre em casa com as mãos levantadas. Que essa mulher entre em casa com as mãos levantadas, dizendo para o diabo: saia da minha casa, saia da minha família, saia dos meus caminhos. É você que Deus vai usar hoje para profetizar na sua casa. É você que Deus vai usar para profetizar sobre a sua família. Deus está te enchendo hoje, Deus está te enchendo agora, para você ser boca profética de Deus lá na sua casa, lá na sua rua. A vergonha cai por terra hoje, a humilhação cai por terra hoje, a perseguição cai por terra hoje, o fracasso cai por terra hoje, a palavra de condenação cai por terra hoje, as maldições feitas caem por terra hoje, as maldições proferidas caem por terra hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele é o Deus que abre portas aonde não existe portas, e Ele está abrindo uma porta para você hoje, uma porta de escape está sendo aberta hoje. Creia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta as mãos. Que a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça sobre toda a igreja. A igreja diz amém. Aplaude o Pai, aplaude o Filho, aplaude o Espírito Santo. Dá um abraço no seu irmão, dá um abraço na sua irmã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.